Oi, nono, tudo bem? Turma, espero que tenham gostado do vídeo anterior e entendido. Vamos continuar falando sobre proteção à biodiversidade, tá? Nós vimos na aula passada, então, que biodiversidade é a quantidade de espécies que existem em uma região, né? E que quanto mais preservada é essa região, maior a biodiversidade. Se eu comparo uma região de floresta e uma região desmatada, qual delas tem maior biodiversidade? Obviamente a de floresta, né? E aí, se eu entendo que quanto mais preservado é o local, maior é a biodiversidade, eu parto para alguns questionamentos. Então, pense junto comigo, tá? Se você estiver aí com o WhatsApp ligado, agora desligue e preste bastante atenção. Qual a importância da biodiversidade? Primeira pergunta minha para vocês. Para você, tem importância a biodiversidade? Saber das espécies, isso é importante para você? Sim ou não? Sim? Por quê? Por que que a biodiversidade é importante? Interessante pensar, né? Será que pode sair destruindo tudo? Temos esse direito? Ou a biodiversidade importa? Tudo que é vivo importa? Importa, né? E muito. Outra pergunta para vocês. Qual o valor dela, da biodiversidade? Dá para mensurar? Dá para dar um preço para a biodiversidade? Ou esse valor, ele é um outro valor? Pense. Você consegue mensurar, medir, quantificar a biodiversidade? Difícil, né? Quais os motivos para cuidar e protegê-la? Quais os motivos? Por que que eu devo proteger a biodiversidade? Por que que eu tenho que cuidar de uma região, mantê-la preservada, mantê-la intacta? Não cortar as árvores, cuidar dos animais? E, por último, qual a minha responsabilidade na extinção de uma espécie que nem mesmo conheço? Por exemplo, estão cansados de saber dar nos noticiários com frequência que a espécie X foi extinta. Isso faz diferença na sua vida? Você come essa espécie? Você veste essa espécie? Algum remédio é feito com essa espécie? Então, qual é a sua responsabilidade na extinção dessa espécie que nem mesmo você conhece? Releia essas 4 perguntas e tente achar as respostas. Eu vou esperar um pouquinho. E aí? Pensaram? Separei para vocês, turma, 2 motivos importantes pelo qual a gente deve zelar, proteger, cuidar da biodiversidade. Primeiro motivo, chamado de cunho ético e moral. Ética, moral, palavras difíceis, né? Vamos ver onde é que isso termina. Eu devo proteger a biodiversidade. Devo. Isso é ético, isso é moral. É um dever cuidar e defender a natureza. Gente, por que que é um dever? Por que que eu devo? É minha obrigação zelar pela natureza. Porque, gente, a Terra não é apenas dos humanos. Nós evoluímos junto com as outras espécies. Pare de pensar que você é uma espécie superior às outras. A sua chance de viver nesse mundo é a mesma de qualquer outro ser vivo. Quem te colocou nesse mundo, se fica melhor assim para vocês, foi o mesmo que colocou todo o resto de todos os seres vivos. Os outros seres possuem tanto direito quanto nós de estarem aqui. Simplesmente por isso, nós já devemos cuidar e defender tudo que existe aqui de vivo. E, além disso, os humanos afetam todas as outras espécies. Afetam de modo negativo, infelizmente. Como assim, Cris? O homem desmata? Afetou um monte de espécies, aqueles que comem as árvores, que vivem nas árvores, que reproduzem nas árvores. Os humanos poluem as águas, matam os seres aquáticos, adoecem os seres aquáticos. O esgoto que sai do seu vaso sanitário sem tratamento
cai no riacho aí da sua cidade, tá matando e adoecendo um tanto de espécies. Olha que tristeza pensar nisso. Pensar que você, enquanto toma banho, lava seu cabelo com aquele shampoo caríssimo. Aquele shampoo, aquela espuma que tá saindo pelo ralo, vai cair na água e vai adoecer um tanto de espécies e matar outras. Que direito você tem de fazer isso? Já pensaram nisso? Por que que você pode matar um tanto de outras espécies? Acabar com a biodiversidade aquática, por exemplo. Se quem te colocou nesse mundo foi o mesmo ser, ou a mesma criatura, o mesmo criador que colocou todas as outras espécies. Quem foi que disse que você é superior a qualquer outra espécie nesse mundo? A evolução não foi a mesma para todos os seres vivos? Então, quando eu digo que há um motivo de cunho ético e moral, é esse, turma. Tá nessa frase aqui, ó. Nós evoluímos junto com as outras espécies. Então, as outras espécies têm o mesmo direito que nós de estar aqui nesse mundo. Então, nós devemos. Veja que o verbo não é podemos, é devemos. É um dever, é obrigação. Respeitar a natureza. Certo? Quando alguém me diz que o homem é a espécie melhor de todas, eu até arrepio, porque não somos, tá? Evoluímos tanto quanto todas as outras espécies. Você dizer que você é mais importante que uma bactéria, ou melhor que ela, ou melhor que um vírus, ou que você é mais importante que um vírus, olha a Covid, é um vírus, tá matando os humanos. Quem que evoluiu mais ou melhor? Não é pra gente pensar, tudo bem? O segundo motivo pelo qual a gente deve proteger a biodiversidade, eu acho esse motivo um pouco egoísta, mas vamos lá. Na minha opinião, o primeiro é melhor que o segundo, mas eu vou ensinar o segundo também. Devemos proteger a biodiversidade, tudo que é vivo, tudo que existe na Terra, porque a vida humana depende da biodiversidade. Depende. Nós dependemos da biodiversidade. Então, eu digo que é um motivo de cunho antropocêntrico. Antro vem de homem, ou antropo vem de homem. Cêntrico vem de centro. O homem no centro de tudo. O homem olhando apenas para o seu umbigo. Não dá essa impressão? A vida humana depende da biodiversidade. Por quê? Só por isso, então, é que eu vou preservar tudo que existe, porque eu dependo disso? Antes de depender, eu evoluí junto com as outras espécies. Então, eu acho esse segundo motivo um tanto quanto egoísta nesse sentido, tá? Mas, como nós dependemos da biodiversidade, a gente tem que preservar para o nosso próprio bem, certo? Preservar para o próprio homem. Proteger, porque precisamos sempre ter recursos naturais disponíveis para nós. Então, se eu destruo todos os seres vivos, isso uma hora me prejudica. Eu vou mostrar como, tá? Então, outro motivo para a gente proteger a biodiversidade é porque a gente depende dela para viver. Por quê? Porque a gente depende de ter água, de ter madeira para fazer casa e móvel, de ter alimento, de ter minério para fazer materiais diversos. Devemos proteger as plantas, por exemplo, porque delas a gente tira medicamentos. E assim vai, né? Então, a gente pode pensar assim em proteger a biodiversidade porque nós dependemos dela. Mas, primeiramente, porque nós temos o direito de morar aqui e elas também. Elas quem? A biodiversidade, né? Os seres vivos. Bom, aí eu quero que a gente pense nas abelhas. Se eu não me engano, eu já falei várias vezes com vocês sobre as abelhas, que são insetos polinizadores extremamente importantes para a nossa vida. Por quê, gente? Porque fabricam mel? Também. Mas há uma importância maior. Elas fabricam a maioria dos nossos alimentos. Por quê, Cris? Porque sem polinização não há frutos na nossa mesa. Sem polinização não teríamos tomate, não teríamos ervilha, não teríamos banana, não teríamos laranja, maçã, pera, uva. Sem polinização, gente, não teríamos arroz, feijão,
não teríamos alimentos vegetais, né? Então, imagine, eu tô falando de abelha, tô falando de um inseto, mas um inseto que é extremamente importante para a gente ter uma mesa farta, diversa. Se a polinização parar de existir, nós não teremos mais feijão, tomate, abobrinha, todas as frutas que vocês conhecem, por exemplo. Então, cuidado. Quando fala em biodiversidade, a gente tem que ter muito atento, abrir o horizonte e ver que abelhas, insetos minúsculos, são extremamente importantes para fazer os nossos alimentos. E elas estão morrendo, porque estão pulverizando agrotóxicos nas plantações. Agrotóxicos são venenos, e se são venenos, matam as pragas e matam as abelhas também, tá? Outra importante da biodiversidade, as algas e as plantas. Gente, algas e plantas fazem o nosso oxigênio. Se a gente não cuida das plantas, das algas, as algas aquáticas, aquelas microscópicas unicelulares, elas é que fazem o nosso oxigênio. E também retiram gás carbônico da atmosfera. Você vai lembrar que o homem está aumentando a quantidade de gás carbônico com poluição. E quem é que tira um pouco dessa poluição? As plantas e as algas. Por quê? Porque elas pegam gás carbônico para fazer glicose na fotossíntese. Isso não é novidade para vocês, certo? Outra importância, bactérias e fungos. Aí você vai me dizer que bactéria é importante? Fungo é importante? Claro, gente. Imagine se não houver decomposição. São eles que fazem a decomposição. Imagine se não houvessem bactérias e fungos decompositores, estaríamos andando em cima de cadáveres? Onde é que colocaríamos tantos corpos mortos? Imagine corpos mortos, tanto de animais quanto de humanos, quanto de qualquer outro ser, né? Então, abra sua mente, não crucifique a biodiversidade, não pense que ela não serve em nada para você, porque sem ela você não teria alimento, você não teria oxigênio e você não teria decomposição. Você não seria nada sem a biodiversidade. E, turma, há também outros 2 motivos que eu vou discutir com vocês que são importantes também para a proteção da biodiversidade. Por que a gente protege a biodiversidade? Pelo valor estético. Valor estético. O que é estética? Estética é beleza. E como eu falo em biodiversidade, é beleza natural ou as belezas naturais. A gente protege a biodiversidade também porque o lugar ele é bonito. Imagine a Serra de São José, ela é linda. Imagine a Amazônia, é linda. Então, vários lugares, eles também são protegidos porque são bonitos e oferecem lazer e bem-estar. E esse lazer, ele é ligado ao ecoturismo. O que é o ecoturismo? É o turismo sustentável, aquele turismo da natureza, onde você vai e visita, não degrada, tira foto e volta, certo? Então, o ecoturismo, inclusive, ele é muito lucrativo e o dinheiro revertido com o ecoturismo, ele pode ser usado para investir na própria proteção daquele lugar. Isso é muito interessante, né? Outro motivo pelo qual se protege a biodiversidade é o valor social. O que seria esse valor social? É que a biodiversidade, ela serve de sobrevivência dos índios, das comunidades ribeirinhas. Então, o índio, ele vai viver da pesca, ele vai viver da caça, ele vai viver da coleta. Então, ele precisa das plantas, dos animais, da biodiversidade. E isso é valor social. A gente tem plantação de tudo, a gente cria gado para poder comer, mas o índio não. Então, esse valor social é que tem seres humanos, os primeiros, os verdadeiros brasileiros, que são os índios e comunidades ribeirinhas, que dependem da biodiversidade para viver, certo? Bom, quando eu não protejo a biodiversidade, gente, eu tenho vários problemas, entre eles o aumento de doenças. Você diz, como, Cris? Preste atenção. A gente sabe que o Aedes aegypti é um mosquito, não é isso? Que transmite várias doenças, inclusive a dengue. E o Aedes é um mosquito de floresta. O que fizeram com a floresta? Desmatamento. Gente, se o Aedes mora na floresta
e a floresta ela foi desmatada, ou seja, não houve proteção à biodiversidade, o mosquito ele não vai ter onde morar na floresta. Ele vai passar a viver aonde? Na cidade. Causando o quê? Doença, dengue, zika, chikungunya e febre amarela. Então, o desmatamento, por exemplo, ele aumenta o número de mosquitos na cidade. Então, ele traz doenças. O desmatamento, a falta de proteção à biodiversidade, traz doenças. Outro exemplo é um mosquito chamado Anófeles. O Anófeles, gente, transmite uma doença chamada malária, que nós vimos lá no 7º ano. É o mesmo caso. O Anófeles é um mosquito de floresta, mas como a floresta foi desmatada, não tem árvore para ele, não tem lugar para ele viver, ele veio para onde? Para a cidade. E transmite malária para as pessoas na cidade. Certo? É só um pequeno exemplo de como a biodiversidade, a não proteção à biodiversidade afeta a gente. E aí, Cris, como é que protege a biodiversidade? Gente, tem jeito, tem muito jeito. O que falta é vontade. Política, principalmente, tá? Como proteger a biodiversidade? Criando as UCs, Unidades de Conservação. Assunto para o próximo capítulo, tá? Para a próxima aula. Um abraço e até mais.